Boa noite a todos. Quero dar um grande abraço em vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo através da internet. Nós estamos nesse momento ao vivo através do Facebook. Daqui a pouquinho fica gravado e vai para o nosso canal no YouTube. E aí você pode continuar assistindo, compartilhando. E nós até pedimos para você, amigão, compartilhe os nossos vídeos. Nesse momento a Casa Espírita, ela está, digamos assim, meio que com as suas portas meio, não está tão fechada, mas também não está aberta, né? Nesse momento nós não estamos podendo fazer aqui os nossos encontros abertos ao público. Portanto, hoje a casa está vazia. E é estranho a gente fazer um evangelho com a casa vazia, pelo menos com a presença física das pessoas aqui, porque sabemos que nessas cadeiras aqui existem muitos amigos espirituais nesse momento que estão aqui assistindo, nos prestigiando nesta noite. Temos alguns trabalhadores lá no fundo do nosso salão, porque a casa ela tem que manter alguns trabalhos que são essenciais, não é? Esses trabalhos essenciais continuam na Casa Espírita e daqui a pouquinho a gente vai até falar um pouquinho sobre estes trabalhos. Para iniciar, gente, eu vou convidá-los agora nesse momento para que todos fechem os seus olhos. Lembram vocês que ficavam aqui no nosso salão, não é? Estavam sempre aqui junto de nós, está em casa nesse momento? Feche os olhos e vamos fazer aquela nossa prece de elevação juntos. Devagarzinho, nós vamos esquecendo o mundo lá fora. Devagarzinho nós vamos adentrando no nosso mundo interior. Vamos aproveitar para fazer esse exercício de paz, de elevação e de tranquilidade. E para isso eu peço que todos, com os olhos fechados, respirem profundamente. E devagarzinho nós vamos expirar. E novamente vamos respirar profundamente, sentindo realmente o ar entrar nos nossos pulmões. E da mesma forma que nós não podemos ver o ar, mas nós podemos sentir, nós também não podemos ver os eflúvios espirituais que são derramados sobre nós. Mas quanto mais nos colocarmos de forma calma, tranquila e serena, mas seremos capazes de sentir esses eflúvios, estas vibrações espirituais. E é assim, nesta calma, nesta tranquilidade, que nós vamos dar um grande abraço no nosso mentor individual. Amigo, companheiro de todas as horas, companheiro que o nosso Papai do Céu coloca ao nosso lado, desde o primeiro dia em que nós adentramos aqui no planeta Terra. Nós vamos agradecer a presença desse amigo. Nós vamos pedir ao nosso Pai Criador que possa sempre centuplicar as suas energias. E que nós possamos sempre sentir esta presença e, mais do que isso, seguir pelas suas intuições. Com muita gratidão em nossa alma, em nosso coração, nós vamos cumprimentando as equipes de limpeza, proteção e defesa dessa casa. Abnegados amigos espirituais que desde as primeiras horas da manhã se fazem presentes nestes recintos, saturando-os de energia positiva, de forma que a nossa simples presença nestes ambientes já se faz um grande benefício para o nosso corpo físico e espiritual. E especialmente nesta noite, estes eflúvios espirituais são transmitidos para você que está nos ouvindo aí através da internet. Essas energias benéficas do plano espiritual adentram os seus recintos, os seus lares e chegam até vocês. Cumprimentamos ainda o mentor desta casa, este espírito que tudo faz para que a SEMI esteja sempre com as portas abertas. Que esta casa possa ser sempre um pronto-socorro, com as portas abertas às necessidades de nós, espíritos encarnados, e às necessidades dos nossos irmãos desencarnados.
e nessa paz que é cada vez maior dentro de nós, nós vamos buscando aqueles elementos no fundo da nossa alma para sentir a doce presença da nossa Mãe Maria de Nazaré entre nós. Este Espírito de luz que derrama para todos nós aqui no planeta Terra energias de amor incondicional. Este amor que nós estamos tentando desenvolver. Precisamos desenvolver ainda as ferramentas corretas dentro de nós para que possamos sentir esse amor na sua plenitude. O amor incondicional. Aquele amor que não julga. O amor que vira a página e segue em frente. O amor que compreende. E a esta Mãe de Luz, nós rogamos que ela possa derramar sobre todos nós o seu manto sagrado de bênçãos, de paz, de amor e de luz. Que ela possa nos acalentar em seus braços como crianças espirituais que ainda somos, tão necessitados do seu carinho, do seu amor, da sua proteção. Ajudados por Maria de Nazaré, nós vamos a um encontro, mais um encontro nessa noite. Vamos encontrar o nosso irmão mais velho, o nosso irmão e mestre Jesus. E vamos encontrar um Jesus alegre, feliz e sorridente. E vamos sentir esse abraço de irmão mais velho, esse abraço fraterno. E vamos sim agradecer ao Mestre Jesus por esse encontro. Agradecer a Jesus por estar sempre ao nosso lado. Nós que ainda somos as criaturas teimosas e teimamos, em seguir pelos caminhos tortuosos, os caminhos espinhosos da vida, pelos caminhos do ego, pelos caminhos da vaidade. Mas basta que acenemos para o caminho reto e vamos sentir a doce presença de Jesus ao nosso lado, porque somos nós que nos afastamos e não Jesus que se afasta de nós. Então busquemos nessa noite a doce presença do Mestre e vamos agradecer os seus evangelhos, os seus exemplos. Obrigado, Mestre, e ajuda-nos nesta elevação. Buscando ainda mais a elevação nesta noite, nós vamos até o nosso Pai Criador e de joelhos espiritualmente nós agradecemos pela dádiva da vida, pela dádiva das reencarnações. Agradecemos porque é somente através de reencarnação em reencarnação, experiências e experiências, que o espírito evolui e cresce. E quem sabe, no momento de tempo mais curto possível, estaremos de vez nos seios do nosso Pai Criador. E sem mais palavras, nós vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na mesma medida em que nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, e antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, boa noite mais uma vez. Eu gostaria de fazer alguns convites a vocês, convidá-los a ouvir o nosso programa de rádio, que vai ao ar todo sábado, das 11 horas ao meio-dia, na 105,9 FM Rádio da Paz. É um programa de cunho espírita e nós levamos muita reflexão, muita informação. Pessoal que faz evangelho aqui na casa, o pessoal que faz palestra aqui na casa, são sempre os nossos convidados nesse programa de rádio. E agora você está aí confinadinho em casa, não está podendo sair? Então liga o rádio, sintoniza aí, 105,9 FM Rádio da Paz, e vamos ouvir e matar saudades, não é? Do programa espírita Mãos Estendidas na Sintonia do Bem. Então, eu te espero lá na 105 no próximo sábado, das 11 horas ao meio-dia. E olha aí, está começando a esfriar, né, gente? Já está um friozinho. Eu já estou com frio aqui hoje.
Imagina esse salão vazio aqui, sem aquele calor humano, a gente fica com mais frio ainda. E também atendendo às necessidades dos nossos irmãos que estão na rua, vocês já perceberam que nós estamos no outono. O outono é esta estação de transição, né? Ele nos leva até o inverno. Então, nós estávamos ali, pertinho do verão, os primeiros dias estavam quentes ainda, mas agora começou a esfriar, estamos nos aproximando. Já vivenciamos aí, acho que quase um mês ou mais de um mês do outono. Então, as noites já estão frias, a gente encontra o pessoal que chega lá na casa espírita, bate na porta e fala assim: ei, tem um cobertor aí para me arrumar, porque a noite já está muito fria. Olha, eu quero um agasalho, tem aí uma blusa? Não é? Então, já começaram a nos pedir, por isso nós, então, já colocamos em ação a nossa campanha do agasalho 2020. Então, são roupas, cobertores, alimentos, e você pode entregar aqui na Casa Espírita todo sábado, das 8 horas até às 11 horas. Então, das 8 às 11, nós temos voluntários aqui na casa que estarão recebendo as doações. Fora isso, também os nossos voluntários da casa, que mais ou menos uns 75, 80 voluntários que estão inscritos lá na nossa rede social, não é? Que a gente tem ali 75, 80 trabalhadores, mas a gente também tem muitos amigos, fora estes amigos, que também são voluntários da casa. Então, se você conhece algum desses voluntários, é só entrar em contato com eles, entregue para eles, se você não pode ir até a Casa Espírita, entrega para eles e eles vão fazer com que essas doações cheguem até a nossa casa. Uma ressalva é que a gente sempre precisa de roupa masculina, não é? A gente sempre toca nesse assunto com vocês. Roupa masculina é sempre um grande problema. Sapatos, né? Porque nós homens, olha, eu me incluo nessa, a gente tem 3 pares de sapato, velho. O que é isso, né? Aí quando a gente passa na rua, vê uma bituca lá acesa, a gente vai apagar a bituca, queima o pé, fala: poxa vida, está na hora de trocar esse sapato, e vai lá e troca. Amigão, vamos parar com isso, né? Vamos nos espelhar nas mulheres, que quando abrem o closet, né, tem lá, não vou nem falar porque a gente arruma enguiço, né, mas tem muito sapato ali, né? E é legal isso, porque elas também doam muito, doam bastante, né? E nós homens ficamos devendo nesse quesito, tá? Mas se você tem aí, amigão, dá uma olhadinha aí no guarda-roupa, né? Se você tem aí um sapato, um tênis, tem muita gente precisando mesmo. Blusas também, roupa masculina e, é claro, vocês também, senhoritas, tragam para nós aí as suas doações, que serão sempre muito, muito bem-vindas. Muito bem, vamos então ao nosso evangelho dessa noite? O evangelho de hoje, ele está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Nós vamos falar um pouquinho sobre o item 12. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Mas vamos matar um pouquinho de saudade. Hoje eu estou saudosista hoje. Estou saudosista. Vocês lembram quando isso aqui ficava cheio de gente? Então eu trouxe essa foto para a gente matar um pouquinho de saudades, hein? Olha quanta gente que está aí, a gente conhece, e a saudade é grande, né? Até o Pedro estava aqui nessa noite, ó. Pedrão, né? Muita gente. A Cris aqui do lado. Olha aí, quanta gente nessa noite. E a gente olha para essas imagens e a gente se enche de esperança novamente de que este salão esteja daqui a pouquinho repleto de pessoas, para que a gente possa matar aquela saudade de um abraço. Que triste a gente chegar aqui e não poder abraçar essas pessoas, não é? Dá um aperto na nossa alma. Então a gente se enche de esperança. A gente sabe que tudo passa, daqui a pouquinho isso passa, vai passar. A gente precisa passar com os louvores, a gente precisa passar com esperança, a gente precisa passar com misericórdia, a gente precisa passar olhando para esse momento e fazendo aquela reflexão: o que é que este momento traz para mim? O que é que eu preciso aprender com tudo isso que está acontecendo? Eu não posso simplesmente ficar quietinho no meu canto e não aprender nada. Daqui a pouco tudo passa e eu vou continuar sendo o mesmo cidadão que sempre fui. Não, vamos aproveitar esse momento para a gente fazer alguma mudança dentro de nós. Então, olha, daqui a pouco tudo estará bem. Estaremos todos juntos novamente, nos abraçando e matando as saudades, né, que são muito grandes.
Tá bom, matamos saudade, né, gente? Então vamos falar um pouquinho sobre o nosso evangelho dessa noite. E que atire a primeira pedra aquele que não tem pecados, né? Estas palavras estão na Bíblia, né? E fazem parte de um momento em que Jesus estava com uma pequena multidão de pessoas. Jesus aproveitava aquele tempo para fazer alguns desenhos, escrevendo ali no solo. Foi quando apresentaram a Jesus a mulher adúltera. Algumas pessoas, principalmente saduceus, trouxeram a mulher adúltera até a frente de Jesus e para tentar Jesus, eles disseram, olha, Jesus, Moisés nos diz que a mulher que é pega em adultério, nós temos que lapidá-la, apedrejá-la. Jesus ficou tranquilo, olhando, esperou um pouco, continuou, e Jesus levanta e pergunta para eles, então faz o seguinte, que atire a primeira pedra aquele dentre vós que não tenha pecados. E foi um silêncio naquela multidão. E de repente, aquela multidão começou a se retirar daquele local. Um a um após o outro. E os mais velhos, né, os mais idosos, saíram na frente. E no final saíram todos. E quando Jesus percebeu, estava apenas Jesus e a mulher naquele recinto. Jesus olha para ela e diz, mulher, aonde estão os teus acusadores? Não te acusaram? Ela disse, não, mestre, eles não me acusaram. Jesus olha para ela e diz, bom, não serei eu que vou acusá-la. Vá e não peques mais. Olha só, vá e não peques mais. Mas quando a gente remete a esta passagem de Jesus, a gente sempre acaba entrando na história, a mulher lá atrás, né, era sempre cobrada uma responsabilidade muito grande da mulher, pelo que a mulher tinha dentro do lar, a mulher foi adúltera, mas a gente traz a questão do adúltero ou adúltera para nossas vidas, não só na questão, não é, matrimonial, mas na questão de tudo que se adultera na vida. E eu acho que essa palavra a gente podia até fazer uma relação dela com a palavra... Me fugiu a palavra, hein? Mas vai voltar aqui. Não é? A palavra adúltera, ela está muito como se fosse qualquer coisa errada que se faz. Principalmente nas partes políticas, né? Qual que é a palavra? Fala para mim. Político? Corrupção, não é? E a gente sempre faz essa relação. E é uma relação, às vezes, errada que a gente faz, porque nem todo político é corrupto. Mas uma grande parte, não é? Faz com que a gente reflita dessa forma. Então vamos colocar adúltero como corrupto, corrupção. E se a gente observar, se a gente pudesse observar, quando a espiritualidade superior traz mensagens até nós, eles dizem assim, olha, se a gente pudesse identificar a corrupção como uma cor, a gente poderia dizer assim, a cor azul. E quando a gente olha para todos vocês no planeta Terra, a gente enxerga essa cor azul dentro de vocês. Em alguns, essa cor é mais forte. Em outras, essa cor é um pouquinho mais fraca. Então, a gente acaba fazendo uma conclusão. Que toda população corrupta vai ter os seus corruptos que irão governá-los. Mas se a gente trazer isso para os nossos dias atuais, para agora, para tudo que está acontecendo no nosso momento, com a pandemia, com a Covid-19, não é? Com o coronavírus, que fez com que nós, de repente, saíssemos de tudo aquilo que estávamos acostumados a fazer. Paramos a nossa vida, de certa forma, para de repente ficar dentro de uma casa, ou para de repente tentarmos fazermos as nossas atividades, mas de uma forma diferente, porque ninguém está conseguindo trabalhar como trabalhava, está conseguindo ter qualquer tipo de relação um com o outro da forma que era antes. Então, alguma coisa aconteceu no nosso planeta, que fez com que nós saíssemos do mundo lá fora e nos remetemos ao nosso mundo interior. E a gente observa que algumas pessoas estão realmente aproveitando esse momento e outras estão simplesmente deixando passar. Algumas continuam atirando pedras, não é? Sabe por quê? Porque atirar pedras é muito fácil. É muito fácil a gente atirar pedra, ver, achar o que o outro está fazendo de errado.
mas é difícil a gente olhar para dentro de nós. E esse momento está nos trazendo para isso, para vermos o que precisamos mudar em nós. A gente precisa parar de querer mudar o outro, porque a gente já é perito em mudar o outro, mas somos completamente leigos em mudar a nós mesmos, não é? Por isso eu trouxe um texto aqui, eu acho que vocês já devem conhecer. É um texto que está na internet e ele foi atribuído primeiramente ao Mário Cortella, que é um grande filósofo, um cara que eu gosto muito, acho os textos dele assim fantástico. E eu trouxe esse texto, alguns dizem que o texto não é dele, mas eu acho que pela grandiosidade deve ser. E se não for, foi alguma outra alma muito feliz no momento em que escreveu esse texto. O Mário Sérgio Cortella é um filósofo atual e ele está fora das religiões, não é mesmo? Mas ele foi feliz nesse texto que diz assim, olha: aquele que tiver a real solução para este problema em que estamos vivenciando, que atire a primeira pedra. Atire no prefeito que fechou a cidade e mandou todos para casa. Atire no presidente que pede para abrir a cidade e a volta ao trabalho. Atirem a primeira pedra nos médicos que pedem o isolamento social para evitar o colapso do sistema de saúde. Atirem a primeira pedra nos economistas que pedem para voltar à rotina, prevendo um colapso financeiro. O negócio é atirar pedras. Se voltar tudo a funcionar, vai morrer quantas pessoas? Já fizeram-se essas perguntas? Se voltar tudo a funcionar normalmente, quantas pessoas vão morrer? Se ficar em isolamento social, vai morrer quantas empresas? Quantos empregos? Olha, vou responder. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quando um problema não tem solução, elegemos logo um culpado, um inimigo, um vilão. Não. A culpa não é do prefeito. A culpa não é do governador. A culpa não é do presidente, nem dos médicos, nem dos economistas e muito menos do ministro da Saúde. Sabe por quê? Porque todos eles estão tão perdidos quanto nós. Tão perdidos quanto Donald Trump e todos os líderes mundiais. Fomos pegos de surpresa, sem um manual de procedimentos. Cada um acha uma coisa, mas ninguém tem certeza. Então, quem sabe não é hora de parar, de perder tempo atirando as pedras, dando palpites errados. Quem sabe não é a hora da gente começar a orar mais, amar mais, chorar sim, chorar mais, valorizar a família, valorizar os amigos, valorizar a família. Chega de ódio. Talvez esta seja a solução que todos nós estamos procurando. Então não é fácil atirar pedra? Né? Fácil pra caramba. Achar o inimigo que está do lado de fora, achar o problema, achar alguém que seja culpado. Agora, nós estamos no momento em que nós precisamos nos unir, não é? Unir, essa é a palavra. União. Eu achei muito bacana essa postagem que eu vi no Facebook, porque ela diz assim: a pandemia em outros países. Alguns países estão unidos, não é? Todo mundo deram as mãos e seguem pelo mesmo caminho. A pandemia no Brasil, não é? Um cabo de guerra, né? Um puxa daqui, o outro puxa de lá, quer dizer, o pessoal do lado de lá está com toda a razão, não, a razão é minha, mas e aqui no meio que está a razão? Ó, a razão está aqui, ó, não é? A razão está aqui, ó. Então eu acho que esse momento que a gente vivencia é um momento extraordinário, para que a gente vá, de repente, você não tem espelho na sua casa? Todo mundo tem um espelho, pequeno, grande, mas vamos fazer o seguinte, vamos de frente para esse espelho, vamos fazer um exercício, vamos lá, seja hoje, seja agora, ou seja amanhã cedo. Vai lá, amigão, de frente para o espelho, olha para o espelho, faz um exercício, comece uma meditação.
Mas uma meditação, ela tem que demorar 5, 10, 15 minutos. Sabe por quê? Porque em 3 minutos a gente não consegue nem sair do nosso mundo. Em 3 minutos a gente continua ouvindo o barulho lá fora, o cachorro latir, os carros buzinando. Então vamos refletir. 5, 10, quando você esquecer o mundo lá fora, você vai entrar no mundo interior. E aí, se veja nesse espelho. Faça uma autoavaliação de si mesmo. Avalie tudo o que você fez até aqui. Avalie o que você tem feito da sua vida. Como andam os seus procedimentos. Como andava você com a sua família antes, agora que você é obrigado a conviver, às vezes, 24 horas com a sua esposa, com seus filhos, não é? Com a mamãe, com o papai. Às vezes a gente reclamava tanto, não vejo a minha mãe agora, sua mãe está ali, junto de você. Faça essa reflexão. Reflita. Olhe para você. É o momento de olharmos para a nossa alma. Esquecemos um pouco o mundo lá fora. O mundo lá fora, quando a gente volta, a gente tenta olhar e estender a mão. Porque há muitos necessitados aí fora. Há muitos necessitados. O morador de rua continua precisando. Continua necessitando. Aquela família carente continua necessitando. Continua precisando. E fora aqueles carentes que a gente já conhecia, a fila vai aumentar e vai aumentar e muito com tudo o que está acontecendo. Então nós precisamos voltar para dentro de nós. Olhar a todos como irmãos novamente. E dessa forma a gente vai olhar e falar, o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Nesse momento em que você ajuda, você vai se automodificar. E aí a gente, para encerrar o nosso evangelho de hoje, a gente sempre vai lembrar o apóstolo Paulo, quando ele dizia que nós precisamos deixar o velho homem para trás e nos tornarmos um novo homem. E para isso, precisamos deixar para trás os nossos defeitos, os nossos vícios e buscarmos as qualidades necessárias para o nosso espírito. E quando esses momentos acontecem, eu tenho 52 anos. Eu nunca vivi um momento como esse de pandemia. Acredito que a maioria que tem a minha idade também não vivenciou algo parecido. Então é aquele grande momento da nossa vida em que Deus chama a nossa atenção para fazermos essa reflexão e buscarmos mudanças. E Ele diz para nós, olha, ainda há tempo. Quantos anos você tem agora? 52? Há tempo da mudança. Você tem 60? Olha, é tempo de mudança. 80, 90? É tempo de mudança. Você tem 13 anos, 14? Tempo de mudança. Que legal para você. Tem muita vida pela frente. Então mude agora e você vai ganhar muito mais do que eu, que tenho 52 anos e estou tentando mudar agora. Mas é o momento para o trabalhador da última hora. É aquele momento, venha. Cristo fala, venha, vamos trabalhar junto. Então, vamos aproveitar esse momento para que a gente possa fazer algo diferente, que a gente possa realmente fazer desse momento algo construtivo, né? E não ficar chorando, reclamando, posso perder meu emprego, eu perdi os meus clientes, isso, aquilo, porque todos nós nesse momento estamos no mesmo barco. Apesar de que eu vi uma postagem outro dia, onde dizia assim, nós não estamos no mesmo barco, e eu discordo, porque o nosso barco chama-se planeta Terra, e para estar fora dele, você tem que estar fora do planeta Terra. Então, quem está no planeta Terra, está no mesmo barco sim, e a gente tem que remar para o mesmo lado, e não ficar com essa figura que está aqui, ó. Imagina se isso fosse um barco e cada um remando para um lado. O barco ia ficar rodando, rodando e não sai do lugar. E é o que acontece também quando há um cabo de guerra, onde um puxa de um lado, outro puxa do outro, não é? E não vai para lugar nenhum. Muito bem, gente, eu trouxe um videozinho aqui, ele é curto, para que a gente possa... Foi rápido. Será que não vai rodar, Thiago? Esse vídeo foi produzido na Austrália, mas poderia ter sido feito aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable?
70 maybe. 70. Actually, this is what 70 is like. It's my family. So now what do you think would be a more acceptable number? 0. 0. Então, nós seres humanos, nós muitas vezes somos bem assim como esse vídeo. Curto, rápido, mas perguntaram para o rapaz, e aqui se referia ao trânsito, quantas mortes seriam aceitáveis, não é? Nos acidentes de trânsito. E ele reflete um pouquinho e diz que talvez umas 70 pessoas. E aí o cara fala para ele, 70 pessoas? E mostra para ele, então, olha, veja o que é 70 pessoas. E trouxe um número, não é? 70 pessoas. E nessas pessoas estava a família dele. E aí ele vai às lágrimas, porque claro, não é? Já pensou? A sua família? Então o número é aceitável quando não é a nossa família, né? Quando não é o meu filho, a minha mãe, a minha esposa, né? Mas quando é alguém que faz parte da minha família, aí eu quero que seja 0. E toda pessoa importa para alguém. Ela pode ter 100, 90, 70, 80, seja qual a idade que for. Qualquer pessoa, ela é muito, mas muito importante para alguém, não é mesmo? Então, olha, é respeitar as opiniões. Meu evangelho dessa noite, ele traz essa mensagem. Atirar pedras, vamos fazer essa reflexão. Vamos aceitar as opiniões diferentes da nossa. A gente precisa aprender a conviver com a diferença. Caramba, a gente está entrando no 3º milênio e a gente ainda não suporta a opinião contrária à nossa. Preciso parar, refletir, ouvir a opinião diferente da minha, refletir. Olha, a minha opinião é diferente da sua, vamos achar um meio termo aí para que a gente possa fazer as coisas certas. Então, eu não sou político. Eu não ergo a bandeira do Bolsonaro e não ergo a bandeira do PT. Eu ergo a bandeira do meu país. Eu quero um país melhor lá na frente. Então eu não brigo com as pessoas que querem sair na rua hoje porque estão preocupadas com o seu emprego. Eu não brigo com as pessoas que são empresários, estão preocupados com seus funcionários. E eu também não brigo com aquelas pessoas que querem ficar em casa porque estão com medo e não sabem o que está acontecendo. A gente ainda não tem certeza do que está acontecendo aí fora. Mas é muito fácil, se nós nos respeitarmos, há jeito para tudo. Há jeito para quem fica em casa, como há jeito para aquelas pessoas que querem estar lá fora. Como aquelas pessoas que estão hoje na frente de trabalho, nos hospitais, cuidando das pessoas doentes, como os bombeiros, os policiais, e uma quantidade enorme de pessoas, voluntários de casas espíritas, voluntários de outras religiões que estão também aí fora, continuando o trabalho bacana, o trabalho fantástico. A SEMI, ela não está totalmente com as portas abertas, alguns trabalhos super necessários estão continuando, os trabalhos sociais, estamos distribuindo as cestas básicas, nós estamos com a campanha do agasalho, estamos distribuindo sim alguns cobertores que ainda tínhamos do ano passado, estamos distribuindo roupas que temos ainda lá no nosso bazar, estamos continuando com os nossos jantares às sextas-feiras, tudo feito com muito cuidado, com muito respeito, não é? Dentro de toda a segurança que se dizem ser necessários. Muito bem, vamos fechar os nossos olhos novamente, devagarzinho, vamos respirar novamente profundamente. E vamos deixar essa melodia invadir a nossa alma. E devagarzinho, respirar profundamente, sentindo a calma,
sentindo a presença dos nossos mentores e amigos espirituais. E vamos terminar esse evangelho de hoje em forma de vibração, onde as nossas melhores energias, os nossos melhores sentimentos são somados uns aos outros. A nossa vontade. E a vontade tem que ser forte de que amanhã seja um dia melhor. E que nesse dia melhor, quando o sol raiar, junto com ele venha a cura para esta doença, para esta pandemia, mas junto venha também a cura para os nossos problemas morais. Venha a cura para os nossos sentimentos ruins. Que no raiar de um novo dia, venha a cura para os nossos ódios, para as nossas raivas, e que possamos ser um ser humano melhor, um ser humano que compreende, um ser humano que estende a mão. É este ser humano que Deus espera de nós. É este ser humano que Deus quer que quando tudo isso passar, Ele espera que nós sejamos melhores. Aqueles seres que poderão sim merecer um mundo de regeneração. Que estas energias somadas possam ser levadas pela espiritualidade aonde quer que haja a necessidade, distribuída entre todos os lares. E assim, para encerrar, nós vamos dizer mais uma vez: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na mesma medida em que nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, e antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.